Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Um final de semana de Campeonato Brasileiro, né? Que saudade que eu tava desse campeonato, um campeonato que a gente vai acompanhar até o final do ano, com jogos muito interessantes, clássicos interestaduais, um campeonato aí rico, né, em bons jogos e bons times. Meus amigos, mas antes eu quero deixar dois recadinhos para vocês. O primeiro é, se você ainda não é inscrito aqui no Na Rede Controlável, seja muito bem-vindo. E pense em se inscrever, dar essa força pra gente. A gente conseguiu chegar a 115 inscritos e a nossa próxima meta é chegar em 200, né? Aumentar cada vez mais aqui os nossos inscritos para que eu possa melhorar essa estrutura aqui de vídeo para vocês, tornar esse vídeo melhor, melhorar as análises e trazer melhor o que de melhor aconteceu entre os melhores times da Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Então curta, comenta, compartilha com seus amigos esse vídeo aqui, né? Me ajude a levar esse canal aí adiante e perpetuar esse canal na nossa plataforma tão concorrida que é o YouTube, né? E o segundo recado, cara, é que assim, essa rodada tivemos muitos erros e polêmicas de arbitragem. Eu não vou me aprofundar, você já sabe minha opinião, como é minha opinião, né, sobre a arbitragem do futebol brasileiro. Para quem já me conhece há muito tempo, tem vídeos antigos aqui que vocês podem buscar. Mas óbvio que em algum jogo ou outro eu vou pontuar alguma coisa, mas eu não vou me aprofundar, tá? Eu vou deixar minha opinião clara aqui para vocês, se foi ou não e etc. Mas eu não vou me aprofundar porque eu quero tentar destacar ao máximo a questão futebolística dos jogos, né? Não dando tão destaque assim para os erros de arbitragem, porque eu acho que isso tem que ser colocado em segundo plano por nós, torcedores, para analisarmos algumas equipes, né? Eu acho que a CBF tem que sim dar destaque a isso, mas eu acho que os grandes programas aí já vão estar dando esse destaque devido, então eu quero trazer mais sobre futebol para vocês aqui, sobre a arbitragem propriamente dito, tá bom? Meus amigos, vamos começar então pelos jogos de sábado, né, onde a gente teve a vitória de virada do Inter em cima do Bahia no Beira-Rio, mas foi mais um jogo do Inter onde o Inter foi mal, né, foi uma partida acho que para esquecer, um primeiro tempo para esquecer do Inter, mas o segundo tempo a equipe até foi um pouco melhor. Criou pouco, não foi uma grande partida do Internacional, como eu estava falando, saiu atrás do placar com um belo gol do Biel, e aí, com dois gols ali quase que relâmpagos, né, o Inter conseguiu essa virada. O Inter vinha de 3 empates seguidos por 0-0, né, contra 3 empates, 4 empates, né, o jogo de ida contra o Juventude, o jogo da volta contra o Juventude, o jogo de ida foi 0-0, o jogo da volta foi 1-1, e os dois jogos na Libertadores que foram 0-0 ambos. Na Libertadores não, perdão, na Copa Sul-Americana. Nesse jogo agora contra o Bahia, o Inter estava no zero, né, não conseguindo converter as chances que criavam, as poucas chances que o Inter criou no jogo, aliás, e aí o Bahia conseguiu fazer esse 1-0. Eu acho que para o Inter a derrota seria até um pouco merecida para dar um choque a mais esse trabalho do Kudê à frente do Internacional, mas eu acho que a vitória dá uma tranquilidade. Tomara que dê essa tranquilidade para o time voltar melhor para a próxima rodada agora no meio de semana. O Inter está devendo muito depois da eliminação contra o Juventude no Campeonato Gaúcho e ainda não reencontrou esse futebol. Né? Tivemos 2 partidas na Sul-Americana contra equipes fracas e o Inter não conseguiu vencer nenhuma delas. Contra o Bahia até conseguiu a virada, eu acho que mais uma infelicidade do Bahia, uma falta de atenção do Bahia depois do gol, do que mesmo aquela qualidade extra do Inter, porque a gente vê que o Inter está devendo essa qualidade de finalização. Wesley e Fernando fizeram os gols da virada do Colorado. Também no sábado tivemos um bom jogo que me surpreendeu, né, que foi o Criciúma e Juventude, onde tivemos muitas chances, muita movimentação, muita criatividade de ambas as equipes, o Juventude sendo muito perigoso, mas faltou aquela qualidade um pouco a mais nas finalizações também. Muitos times, né, aliás, nessa primeira rodada pecaram muito na conclusão das suas jogadas, mas o Juventude eu acho que vale o destaque nesse jogo contra o Criciúma, porque criou bastante no primeiro tempo, mas não conseguiu converter. Quem me segue há muito tempo sabe que eu já venho destacando que o Criciúma vem fazendo bons primeiros tempos e péssimos segundos tempos. Né? O Criciúma não consegue jogar muito bem na reta final e nesse jogo contra o Juventude isso ficou escancarado mais uma vez. O time fez um grande primeiro tempo segurando essas estocadas do Juventude, que foram muitas, e também mordendo no contra-ataque nas chances que conseguiu criar. O Renato Kaiser fez o primeiro gol do Criciúma, e um detalhe que foi o primeiro gol do Campeonato Brasileiro, né, porque foi o gol que saiu mais cedo que os gols que saíram no jogo do Inter. Foi um belo gol, até um gol acrobático ali do Renato Kaiser, mas aí no segundo tempo o Criciúma sentiu de novo a segunda etapa, o cansaço, e acabou tomando o gol de empate do Jean Carlos
a favor do Juventude. O empate eu acho justo, porque as duas equipes criaram muito, mas vale ressaltar novamente isso que eu estou comentando com vocês. O Criciúma começa muito bem no primeiro tempo e no segundo tempo acaba sofrendo. Foi assim no Campeonato Catarinense e está sendo assim agora também no Campeonato Brasileiro. Também no sábado tivemos um empate muito movimentado, que foi a partida entre Fluminense e Bragantino. No off, aqui conversando com outras pessoas, eu falei que essa partida valia muito destaque nessa rodada, porque as duas equipes buscam muita ofensividade, né? Tanto o Fluminense quanto o Bragantino, mais ofensividade até do que, digamos assim, a formação defensiva, né? Você segurar o placar. Então, valia a gente ficar um pouco com destaque ali, um cuidado a mais para essa partida. O Fluminense saiu na frente com o Lima, né? O Lima fez o primeiro gol do Fluminense ainda nos acréscimos do primeiro tempo. E aí o Bragantino conseguiu a virada com Eduardo Sacha e Thiago Borbas, também 2 gols relâmpagos, né? Com 5 minutinhos de diferença de um gol para o outro. E aí o Lima empatou a parada minutos depois. Mas foram muitas oportunidades tanto para o Fluminense quanto para o Bragantino. O Fluminense sabendo explorar os espaços que o Bragantino dá no seu sistema defensivo, e o Bragantino a mesma coisa. O Fluminense levemente melhor, com as finalizações mais perigosas, mas o Bragantino também ele sabendo levar perigo. Talvez se fosse para colocar uma equipe que merecia ali sair com a vitória, talvez o Fluminense, mas é aquilo, faltou um cuidado a mais ali nas finalizações para o Fluminense sair com essa vitória, porque criar o time começou a criar. A gente viu ali na eliminação para o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca e também nos jogos de Libertadores que o Fluminense estava demorando muito, e contra o Flamengo inclusive nem chutou no gol, né, na Libertadores demorando muito para finalizar no gol. Nesse jogo não, levou perigo desde o começo do jogo e até a reta final, merecia talvez ali a vitória, mas fica essa ressalva que foi um grande jogo para a gente acompanhar. Também no sábado tivemos a boa e excelente vitória do Fortaleza fora de casa em cima do São Paulo. Como eu falo para vocês já desde há muitos anos, né, desde quando a gente fez aqui o canal, jogar contra o São Paulo no Morumbi é sempre muito difícil, independente da fase que o São Paulo está passando. É um estádio que o São Paulo consegue jogar muito bem, independente da qualidade, da fase, como eu estou falando, do seu time. Mas nesse jogo em específico, eu senti o São Paulo muito bagunçado defensivamente, também perdendo muitas bolas no meio de campo e com muita dificuldade para criar. O São Paulo até criou um pouco mais no segundo tempo, mas no primeiro tempo, inclusive, eu achei um jogo muito truncado. O João Ricardo fez boas defesas, é verdade, mas mesmo assim, se tratando do São Paulo como mandante, que a gente costuma ver o São Paulo mais dominante em casa, ficou esse gostinho aí que o São Paulo poderia ter apresentado um futebol um pouco melhor. Lucero e Machuca fizeram os gols do Fortaleza e o André Silva fez um golaço a favor do São Paulo. É o único, acho que, ponto positivo que a gente pode falar do São Paulo nesse jogo é o atacante André Silva, que já no segundo jogo pelo São Paulo marca de novo 2 gols em 2 jogos. Cara, eu acho que o São Paulo precisa aí de um chacoalhão, não de demissão de Carpini nem nada. Eu acho que ele, inclusive, deveria voltar às origens e inserir novamente o trabalho que o Dorival Júnior vinha fazendo na frente do São Paulo. Ele quis implementar talvez a filosofia dele depois do título da Supercopa, achou que ia estar tranquilo, mas o time está passando por uma fase um pouco complicada. Eu acho que voltar a fazer o feijão com arroz seria a melhor alternativa. Também no domingo tivemos a vitória do Vasco por 2-1 em cima do Grêmio, né? O David e o Matheus Carvalho fizeram os gols do Vasco, e aqui a gente começa a entrar nas polêmicas de arbitragem. Na minha opinião, os 2 pênaltis deveriam ter sido marcados. O pênalti em cima, quer dizer, na mão do Lucas Piton, né, que eu acho que é um lance até exemplar para a gente marcar penalidades, né, usado para ter exemplo de pênaltis de bola na mão, quer dizer, de mão na bola, porque o Piton até faz um movimento de concha, né, de trazer a bola, ao tentar tirar o braço, ele para a bola com a mão. Então eu acho que sim, deveria ter sido marcada essa penalidade, não foi erro do árbitro de campo, porque o VAR insistiu para ele marcar o pênalti, mas o árbitro de campo paulista, né, que foi eleito melhor árbitro do Campeonato Paulista, acabou não marcando. Erro dele. E no segundo pênalti, como eu falei, foi um pênalti em cima do Galdames, né, do Vasco, que o defensor do Grêmio acaba chutando seu pé no segundo tempo e o pênalti não foi marcado. Eu acho que sim, foi uma falta dentro da área, uma falta até fácil de se marcar, porque foi um chute forte, né? E aí, de novo, a árbitra de vídeo considera marcar, mas todo o entorno dela começa a falar na cabeça dela, e faltou um pouco de personalidade e de convicção
para falar que sim, foi pênalti, mas provavelmente se ela chamasse o árbitro de campo, ele não voltaria atrás e marcaria a penalidade. Ou seja, dois erros graves, que não tão graves, mas que poderiam ter mudado o placar aí desse jogo, mas o Vasco jogou muito bem, fez um excelente primeiro tempo, no segundo tempo conseguiu segurar até com uma certa tranquilidade o Grêmio, que não conseguiu mostrar tanto perigo ao gol vascaíno. Como eu falei, David e Matheus Carvalho fizeram os gols do Vasco e Gustavo Martins marcou por imortal. E outro, vale ressaltar de novo, os dois gols do Vasco nascem de falhas bizarras da defesa do Grêmio, como eu falei já desde o começo da temporada e da outra temporada também. O Grêmio vem falhando defensivamente já há muito tempo, né? Eu acho que o Renato ainda não conseguiu encontrar uma alternativa para tornar a defesa do Grêmio sólida. Nem nos jogos em casa isso acontece. 0-0 na Química Arena para Corinthians e Atlético Mineiro. Numa única polêmica eu acho desse jogo, porque até mesmo a expulsão do Bataglia eu achei justa, porque foi sim falta e ele já tinha o cartão amarelo e teria que ter sido expulso. Mas eu acho que na única polêmica dessa partida, além do jogo pobre do Corinthians, que mesmo com um a mais não conseguiu ser efetivo em casa, não conseguiu nem mesmo criar grandes chances depois da expulsão do Bataglia, do volante do Atlético Mineiro, foi o lance do Fagner. Cara, era para expulsão, né? Eu acho que ao chutar a bola, ele tem a chance de recolher a perna, mas ele insiste em ir com a perna levantada, o que poderia ter acarretado em uma lesão muito grave do Zaratio, né, meio campo do Atlético Mineiro. Foi um erro, mais um erro na arbitragem, né, do vídeo, que não chamou para conferir esse lance. E cara, sobre o Fagner, eu acho que é chovendo molhado de falar de um jogador que em inúmeras oportunidades tem como teve a chance de provar o seu discurso de que não é um jogador que faz lances graves, não é um jogador maldoso, mas as imagens e os lances eu acho que acabam falando por si só. Né? Um jogador que tem a oportunidade de tirar a perna para não danificar ou acabar ou mesmo prejudicar a carreira de um outro profissional que está em campo e ele acaba cometendo esse tipo de lance. Não é porque você é pequeno, não é porque você é fraco, não é porque você não consegue ganhar divididas que você tem que ser maldoso. Eu acho que há jogadores pequenos e comumente conhecidos pelo mundo que não precisaram ser maldosos para se destacar no futebol. A gente pode falar do Romário, a gente pode falar do Palmeiras, do próprio Gabriel Barbosa, que não é um grande atacante, mas não chega a ser maldoso na maioria dos jogos. Enfim, vários outros jogadores que não precisaram ser maldosos para fazer seu nome no futebol. O Fagner vem provando isso ao contrário. É sim um jogador que usa da maldade, usa da intensidade, usa às vezes da força bruta para ganhar seus lances, e nesse lance inclusive poderia ter acabado com a temporada do Zaratio com a camisa do Atlético Mineiro. Não vou alongar para a carreira, mas ele poderia sim ter prejudicado muito o Zaratio ao longo da sua carreira. Eu acho que ele, inclusive, cara, eu acho que o Fagner deveria fazer um pronunciamento, né, dizer sobre esse lance, pedir desculpas ao Zaratio em rede pública, né, para todo mundo. Não vai fazer isso, porque eu acho que no próximo jogo ele vai fazer um lance similar a esse, mas eu acho que a gente tem que começar a cobrar um pouco mais dos jogadores, para que não sejam desse jeito. Eu acho que jogadores assim maldosos ficaram no passado. Hoje a gente tem câmera, hoje a gente tem possibilidade de punições, e que essas punições sejam exemplares para evitar que um jogador propositalmente machuque o outro para o resto da temporada. E vou ressaltar, se o Bataglia não tivesse sido expulso no primeiro tempo, não tivesse sido infantil de fazer aquela falta, dificilmente o Corinthians conseguiria segurar o Atlético, o empate, né, com o Atlético Mineiro na Neoquímica Arena. Mesmo com a expulsão, o Corinthians não foi criativo, não foi envolvente, não conseguiu criar. É um time, sim, para se ligar o sinal vermelho desde a primeira rodada. Porque o Corinthians está passando um momento muito complicado de criação e, aliás, mais uma expulsão no Antônio Oliveira à frente do Corinthians. São 12 jogos e a segunda expulsão dele com a camisa do Corinthians. Ano passado ele fechou o ano como técnico com mais expulsões, né, na frente do Cuiabá. E esse ano ele já começa com 2 expulsões e na primeira rodada ele já está expulso para o próximo jogo. O próximo jogo para a gente comentar foi o passeio do Atlético Paranaense em cima do Cuiabá, né, um 4-0 de responsa mesmo, de autoridade. Pablo Canóbio, Léo Godoy e Mastriani, mais um gol do Mastriani na frente do Atlético Paranaense, com a camisa do Atlético Paranaense. Eu vou continuar destacando os gols dele, que eu acho que é um excelente atacante, que muitos grandes do futebol brasileiro perderam a oportunidade de contratá-lo, e ele vem provando isso no Atlético Paranaense. Quando não começou jogando esse jogo, mas entrou no segundo tempo e conseguiu marcar seu gol.
Então destaque aí para o jogador do Atlético e destaque para o time do Atlético também, que com o Cuca está fazendo bons jogos, principalmente na Liga Arena, né, no estádio dele, na Arena da Baixada, e isso vem, eu acho que vale a gente destacar isso aí para a temporada. O Atlético eu acho que vem muito, é um time muito interessante para a gente acompanhar ao longo do Brasileirão e também na temporada, porque o Cuiabá é um bom time também, muito bem treinado, com bons jogadores, mas que dificilmente vai competir com essas equipes. E dificilmente vai cair também. Eu acho que o Cuiabá não briga contra o rebaixamento. Mas o Atlético Paranaense, nesse quesito, na minha opinião, é um time que a gente começa a notar aí uma certa qualidade. Tomara que tenha físico para aguentar a temporada inteira, mas nesse meio aí de temporada, já começando o Campeonato Brasileiro, é um time para a gente ligar o sinalzinho e ficar de olho. Mais um jogo polêmico, Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. O Flamengo saiu na frente com um golaço de La Cruz de falta no finalzinho do primeiro tempo. Um primeiro tempo de poucas emoções, é verdade, e eu senti o Flamengo com muita dificuldade de criar suas jogadas. Pode ser pelo gramado de Serra Dourada não estar nas melhores condições, mas eu acho que isso a gente vem falando já há alguns jogos, que o Flamengo não está conseguindo desempenhar o seu melhor futebol. A gente falou da Libertadores, a gente está falando do jogo da volta contra o Nova Iguaçu, e nesse jogo específico contra o Atlético Goianiense em Goiânia, também foi um jogo para a equipe ligar o sinalzinho de alerta no setor ofensivo. Se defende muito bem, apesar do gol sofrido contra o Atlético Goianiense, mas tem dificuldades de criar jogadas na frente. Como eu falei, De La Cruz fez o gol de falta e os dois gols do Flamengo foram de bola parada, né? Vale ressaltar isso. Um time tático, hábil, que tem muita movimentação, fazer 2 gols de bola parada eu acho que é um sinalzinho contra esse time. Mas De La Cruz fez o primeiro gol do Flamengo, o primeiro gol do jogo. O Luiz Fernando fez o gol de empate a favor do Atlético Goianiense. E aí o Pedro de pênalti aos 90 mais 13 minutos de acréscimo fez ali o gol de pênalti a favor do Flamengo. Lances polêmicos. A expulsão do jogador Atlético Goianiense que não aconteceu no primeiro tempo, que vai com o pé muito alto e acaba acertando o rosto do Ayrton Lucas. Para mim um lance sim para expulsão, porque ele poderia ter disputado aquela bola de cabeça ou mesmo tentado desarmar de outra maneira, mas não com a perna levantada na altura do rosto. É um lance também, assim como o do Fagner, temerário, com força bruta, grave, e poderia ter sido expulso. Lance também da expulsão real que aconteceu do zagueiro do Atlético Goianiense. Para mim, uma expulsão relativa. Eu concordo. Com base na regra, eu concordo. Mas aí entra naquele lance que a gente comentou há um tempo atrás sobre a intensidade de ser o último homem. Eu acho que a análise da intensidade das faltas, por ser o último homem, deve ser sim considerada. Não teve intensidade, não houve intensidade, o Pedro até tenta levantar para continuar a jogada, e o árbitro acabou expulsando o zagueiro Atlético Goianiense. Eu tenho dúvida se o Maguinho conseguiria chegar no Pedro, por ser um lateral e o Pedro um centroavante. O Maguinho é mais leve, talvez conseguiria sim chegar no Pedro até para atrapalhar um pouco a finalização. Mas é isso, eu acho que a expulsão até acaba sendo correta pelo contexto enfim, de ser o último homem. O pênalti do Léo Pereira, para mim, indiscutível, infantil, muito infantil. Você agrediu o jogador por trás e aí fica aquela ressalva, né? Eu acho que um cartão vermelho poderia ter acontecido também para o Léo Pereira, mas eu acho que só a penalidade também está de bom tamanho. Agora, o pênalti em cima do Atlético para o Flamengo, indiscutível. Foi uma cotovelada também, uma falta, né? Uma cotovelada em cima do Bruno Henrique. Só não concordo com o vermelho. Eu acho que não há aquilo que a gente vê nos campeonatos internacionais e até mesmo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Os árbitros apenas expulsavam se havia aquela intensidade do movimento da cotovelada e a mão fechada. Eu acho que a mão fechada era o grande destaque das expulsões por cotovelada de disputa de bola aérea. E também a maldade, né? Eu acho que nem muito isso. Mas eu não vejo essa intensidade do Maguinho de acertar a cotovelada no Bruno Henrique dentro da área. Eu acho que foi um lance acidental, imprudente, mas acidental, do lateral do Atlético Goianiense, mas pênalti muito bem marcado e o Pedro também converteu muito bem e marcou esse 2-1. Então são essas ressalvas aí a respeito do jogo do Flamengo. Também no domingo tivemos o jogo do Cruzeiro contra o Botafogo, né, onde o Botafogo, né, teve mais uma virada, né, o campeonato muda, é um novo campeonato brasileiro, mas com uma nova virada, com a mesma virada que o Botafogo vai sofrer contra os times da Série A. O Botafogo sai na frente com o Tiquinho Soares e sofre e acaba levando os gols de Lucas Silva e Rafael Silva, né, foram os gols da virada do Cruzeiro,
e o Danilo Barbosa empatou o jogo, mas nos acréscimos do segundo tempo, o Botafogo sofreu o terceiro gol com Rafael Elias. Gostei do jogo do Cruzeiro, teve ali alguns apagões no segundo tempo, né, principalmente com alguma chance do Jefinho, né, algumas falhas defensivas, mas eu gostei como um todo do jogo do Cruzeiro, sim. Eu achei que foi um jogo interessante, digno da melhor campanha do Campeonato Mineiro, como foi o Cruzeiro nesse ano. Mas eu acho que sofreu demais e poderia ter sido uma vitória um pouco mais tranquila. Mas o Botafogo, cara, é uma defesa que é uma peneira furada, ali passa tudo. Se você conseguir explorar esses espaços que o Botafogo dá no seu sistema defensivo, você consegue sair muito bem, e foi isso que o Cruzeiro conseguiu fazer nesse jogo. Destaque totais do Cruzeiro, e destaque negativo, acho que o time inteiro do Botafogo, que mais uma partida não vai bem. Enquanto isso, seu presidente, seu dono, fica aí esbravejando em rede nacional, em diversos veículos de comunicação, que, enfim, 2023, o Campeonato Brasileiro foi manchado. No Barradão, o Palmeiras conseguiu vencer o Vitória, né, no duelo dos campeões da Série A e da Série B. O Palmeiras campeão da Série A, o Vitória da Série B. O Richard Rios fez o único gol do jogo a favor do Palmeiras e decretou essa vitória do Verdão aí na primeira rodada. Foi um jogo que tivemos muitas finalizações, ambas as equipes criaram muito, mas faltou a qualidade na finalização, na conclusão das suas jogadas. O Palmeiras foi um pouquinho inferior ao Vitória, eu acho que nesse quesito de criação de jogadas. O Vitória até criou um pouco mais, mas eu acho que é o esperado ali de um time mandante e de ambos os times que deram muitos espaços para essa criação acontecer. Destaque para o Richard Rios, como eu falei, que fez o gol aí a favor do Palmeiras, mas é isso. Acho que faltou mesmo a qualidade na finalização nesse jogo. Cara, meus queridos, é isso, né? Uma primeira rodada com muitas polêmicas. Eu dei uma pincelada aqui por essas polêmicas nessa rodada. Tomara que na próxima, já nesse meio de semana, isso não aconteça, não se repita, que a gente possa ter uma rodada tranquila apenas para a gente conversar sobre o futebol brasileiro. É isso. Um abraço, meus queridos, uma boa semana para todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.